A Jovem Pan voltou a derrotar na justiça o Sleeping Giants, grupo que escolhe alvos para asfixiar através das redes sociais. Está aí na tela, vamos ver o destaque da notícia. Tribunal de Justiça de São Paulo mantém decisão contra ativistas do Sleeping Giants por boicote à Jovem Pan. O caso teve origem em ação coordenada nas redes sociais intitulada #Desmonetiza Jovem Pan, que visava cortar as receitas publicitárias da emissora. Desembargadores citam abuso de direito e má-fé. Nívia Calmar, qual é a importância dessa decisão da Justiça de São Paulo? Então tá aí. O Tribunal de Justiça confirmou a decisão de janeiro, né, dada por uma vara civil, em que condena, né, o Sleep Giants Brasil por ato ilícito, né? Esse era o objetivo da Jovem Pan, primeiramente, comprovar esse ato ilícito que foi excessivo. Ele passou do limite de liberdade de expressão, né? Isso foi uma campanha baixa, né? Uma campanha no qual o Sleep Giants comemorava cada perda de receita. Então, eles pediam não apenas para que você não desse mais audiência para a Jovem Pan, eles pediam para que as empresas, os anunciantes, não anunciassem mais, uma vez que a Jovem Pan divulgava conteúdo fascista, sempre repetindo essas palavrinhas, né? Sempre o ista. Sempre essas palavrinhas. Sempre essas palavrinhas que são deturpadas, banalizadas, porque isso é uma coisa séria, né? Mas, enfim, então uma vitória aí, uma segunda vitória da Jovem Pan, que agora vai partir para tentar recuperar, né? Ressarcir danos, que foram muitos, né? Então, o Sleep Giants agora também vai ter que se ver aí com o Ministério Público Federal, com a Receita Federal, com o Tribunal de Contas da União, por causa do patrocínio aí que recebeu, incentivo financeiro que recebeu de organizações aí, como a organização do George Soros, né? Então, vitória para a Jovem Pan, aliás, uma vitória muito justa. É isso, Brown passou também pela emissora, acompanhou de perto todo esse caso, né, Fiuza? Vamos ouvir também a opinião dele. Depois eu trago mais um trechinho aqui dizendo sobre a decisão da Justiça e o que disse também o advogado de defesa da PAN. Eu acho que é uma decisão, Audrey, mais importante para outras empresas do que para a Jovem Pan. Eu explico por quê. Porque eu acho que ela tem um efeito muito mais didático, muito mais futuro, porque ela vai inibir que esse movimento faça isso que ele fez com a Jovem Pan em outros momentos. Vai impedir que esses ativistas, vou usar esse termo para não usar outro, para não ser leviano, mas que esses ativistas façam uma campanha de difamação como essa. A Justiça deu um recado de que, olha, isso que vocês fizeram nesse caso não é correto e talvez funcione para inibir, para impedir que isso seja feito novamente. Mas acho que para a Jovem Pan é uma vitória que não significa nada, porque o que o Sleeping Giants queria fazer com a Jovem Pan, ele fez. A emissora mudou a linha editorial dela, trocou os comentaristas, tirou aqueles que faziam análises mais incisivas ou que pudessem ser consideradas incômodas para interesses da emissora, conseguiu manter uma relação institucionalmente melhor, digamos assim, com o governo federal. Eu estava lá até outro dia, né? Não estou falando nenhum exagero, estou falando coisas que as pessoas vêm assistindo, né? Não estou dando nenhuma informação, revelando, abrindo a caixa preta, não é isso, não estou contando nada do arco da velha. Estou falando aquilo que o público viu, né? Que aconteceu diante das câmeras, uma mudança da água para o vinho da emissora, da programação, com mudanças de direção, inclusive, mudanças nos cargos executivos. Então tudo isso aconteceu e tudo isso foi feito. A campanha do Sleeping Giants deu resultado, né? A Jovem Pan agora voltou a ser abastecida com verba do governo federal que não tinha. Então, tudo isso foi acontecendo e as coisas ficaram de uma forma que a campanha do Sleeping Giants, dá para dizer, sem medo de errar, foi bem sucedida. Então, provocou uma asfixia financeira, claro que é lamentável, que não se deve fazer, como a Nívia falou, lamentável, né? Algo que é baixo, muito vil, né? Eles coagiam anunciantes, constrangiam anunciantes para que não exibissem suas marcas na Jovem Pan. Mas a própria emissora tem a sua parcela de responsabilidade, porque ela atendeu a essa chantagem, coisa que ela poderia não ter feito. Se ela quisesse, se a Jovem Pan tivesse tomado essa decisão, ela poderia ter mantido a conduta que ela tinha até então enfrentado essas dificuldades. Ou seja, ela tomou uma decisão ali, olha, veio uma campanha de difamação e ela poderia ou manter a conduta que ela vinha tendo e sofrer com as consequências, por mais que sejam lamentáveis disso, né, do que fez os Sleeping Giants, ou então se curvar, atender a essa agenda e ficar do jeitinho que queriam. Ela optou pela segunda alternativa. E poderia não ter optado, poderia ter feito como fez a Revista Oeste, como fazem outros veículos de comunicação. A Jovem Pan fez uma escolha e
tá tendo aí o bônus e o ônus disso, né? Teve o ônus de, muito possivelmente, faturamento, de audiência, muita gente deixou de assistir, mas tem o bônus de agora ter uma relação institucional que talvez acredite ser melhor. Então, vem essa vitória na justiça, mas praticamente ela não diz nada. É só um recibo de que o processo foi devidamente concluído e da forma como o movimento, como o Sleeping Giants queria que fosse. E o movimento, infelizmente, ganhou muita força, Fiuza, porque convenceu muitos internautas a irem atrás dessa hashtag e crescerem essa onda contra. O advogado de defesa da PAN diz que esse foi um primeiro passo, que vai continuar com a ação, que quer ser ressarcida a emissora, porque perdeu, sim, muito dinheiro com a saída desses anunciantes e querem os nomes de quem está por trás desse grupo para serem cobrados, né, e responsabilizados. A decisão da Justiça diz que o grupo não tinha o objetivo de divulgar fatos, mas sim de prejudicar a emissora, a Jovem Pan. E também está sendo investigado grupos que estariam, fundações do exterior, que estariam financiando, fazendo doações para esse grupo, para o Sleeping Giants, na ordem aí de aproximadamente 2,5 milhões de reais. Exato. Então eu vou aproveitar e ler, reiterando um pouquinho o que você trouxe. Eu vou ler 2 trechos da matéria da Jovem Pan. Um diz o seguinte: a decisão judicial ainda reconhece que o movimento dos Sleeping Giants, movimento, como disse o Vitor, né? Isso aqui é um eufemismo. Ativista, movimento, isso é um eufemismo. Isso não é nem movimento nem ativismo, isso é um instrumento. É um instrumento obscuro, tá? Então vamos lá. A decisão ainda reconhece que o movimento dos Sleeping Giants não tinha o objetivo de divulgar fatos, mas sim prejudicar a Jovem Pan, aspas, para o juiz, ao estrangular ou asfixiar financeiramente a empresa, promovendo de forma coordenada a massificada o corte de receitas. Vou ler direito de novo esse trecho. Estrangular ou asfixiar financeiramente a empresa, estou lendo péssimo hoje, promovendo de forma coordenada e massificada o corte de receitas. Isso aqui não é boicote democrático. Isso aqui não é um ativismo progressista. Isso aqui é um instrumento reacionário. Isso aqui é um instrumento obscuro. Isso é uma forma de garrotear. Isso é uma chantagem. Você ir... A gente está falando aqui o tempo todo dos instrumentos, né? O WhatsApp. E então esses jornalistas aí com esse vício de demonizar tudo. É o exército disso, é o gabinete daquilo, não sei o quê. Pois bem, esse negócio de você juntar gente, juntar a multidão, para mandar para cima de alguém, isso aí não tem nada a ver com democracia. Isso aí não tem nada a ver com exercício de direito democrático. Isso aí é violência. O nome disso é violência, tá? Você juntar bando para ir para cima, constranger, embaraçar, asfixiar, impedir que a pessoa viva, fazer com que a empresa suma do mapa. Isso aí não existe em democracia. Isso aí não tem nem o eufemismo que salve. Isso é um instrumento, é uma prática violenta, é uma prática obscura. E é isso que a decisão da Justiça de São Paulo está consagrando em relação a esse instrumento chamado de Sleeping Giants. Eles escolhem alvos para liquidar, escolhem alvos para covardemente atrair uma multidão, primeiro arregimentar, depois jogar como num linchamento, exatamente como numa prática de linchamento. Qual é o ativo do linchamento? É a covardia, né? Tem um apanhando lá e 30 batendo. Aí vem o 31º e quer dar um bico também. É a apoteose dos covardes, o linchamento. É isso que a Justiça está reconhecendo como as práticas dos Sleeping Giants. E aí, a tlecla do Alberto Roberto, eu sempre repito aqui, esses caras, esse tipo de instrumento só existe por causa desses conceitozinhos ralos, da direita, da esquerda. Ah, não, mas eu estou combatendo a direita. Tá bom, tira isso dele. Tira isso dele para ver o que sobra. Ah, não, a Jovem Pan é uma emissora de direita. Tira isso que não fica nada. Só fica ali o que a emissora eventualmente estava prestando de bons serviços, de contraditório, de jornalismo, né? Mas não, o pessoal gosta do véuzinho, o pessoal gosta do conceito, do crachá. Aí esses oportunistas, eles esfregam as mãos. Eles falam, oba,
Eu posso aqui caracterizar como a direita, então lá vou eu. Vou fazer a covardia, vou fazer o linchamento, vou fazer a asfixia. Olha só, isso tudo, essas práticas, esses instrumentos, eles são assim, absolutamente antidemocráticos. Isso aí é um período reacionário da nossa história que nós estamos vivendo. A gente tem que, modestamente, a gente tenta aqui retirar o véu de virtude que esses se arrogam. Porque assim, você quer ser um linchador? Assume. Assume. Eu sou um linchador, eu sou forte, eu tenho um grupo grande e eu vou partir para cima. Eu sou violento. Assume isso. Agora, essa história de que eu sou virtuoso, sou progressista, estou combatendo o mal em defesa do bem, isso aqui não dá. Então, a gente, de pretexto em pretexto, nós estamos mergulhando num período perigoso de práticas que acabam sendo aceitas e até endossadas e engrossadas por pessoas comuns, porque caem nessa balela de que não, assim, ó, a gente... Oeste, Gazeta do Povo, Jovem Pan. Ora, você fala assim, tem uma linha editorial que eu concordo, que eu não concordo, mas pô, são empresas que têm prestado serviços importantes. O que você não gosta, o que você achava bolsonarista ou direitista, você não vê. Mas você tem, né, grandes... Né, estamos todos na escola Augusto Nunes. Então, assim, você transformar isso tudo numa coisa estigmatizável, cancelável, né, destrutível dessa maneira, é um negócio muito perigoso. Porque, assim, se esses instrumentos se fortalecem, de fato, a Oeste, só para concluir, a Oeste ganhou na justiça de forma pioneira contra uma agência de checagem, que é um outro eufemismo. Agência de checagem nada. Não tem agência de checagem. Tem o cumprimento de um glossáriozinho, que nem o dos Sleeping Giants, para fingir que está num combate progressista contra o mal. Nananana. A Oeste ganhou de forma pioneira na justiça contra uma agência de checagem que disse que uma reportagem durante a pandemia da revista, que falava sobre uma experiência de tratamento, não dizia, não fazia nenhum jornalismo sensacionalista, não dava panaceia nem nada, mas fazia uma reportagem sobre uma forma de tratamento que acontecia. Eles vão lá, carimbam, dizem que é mentira. Eles metem esses carimbos toscos, isso é falso. Não tem o falso? Eles botam lá, falso. E as pessoas vão se acostumando com isso. Na própria Jovem Pan teve um caso lastimável, deprimente, de um jornalista que atacou uma outra jornalista, colega nossa, de uma maneira violentíssima, nessa linha. Você é uma impostora. Charlatã, né? Isso. O Vitor lembra bem. É loucura isso, né, Vitor? E só deixa eu fazer uma ressalva, Adri. Eu estava até vendo aqui, muita gente achou que talvez eu tenha sido muito duro com a Jovem Pan. Queria falar que eu não falei de forma pessoal, não. Não estou falando aqui como... Com a frieza e a distância, vendo o que aconteceu. Não estou falando do meu caso pessoal. A minha relação pessoal não vejo nem de uma forma muito apaixonada, nem muito crítica, nem tá ressentido, tá recalcado. Não é isso. Mas também, gosta da Jovem Pan, ficou lá. Não, também não. Acho que eu prestei um serviço, tinha um bom custo-benefício entre o que eu oferecia para a empresa, o que eu entregava e o que me era dado. Em um determinado momento encerramos essa relação. Mas falo aqui de uma forma muito fria, né? Que a empresa fez essa escolha, né? E é claro, uma escolha debaixo de violência, como falou o Fiuza, né? De uma forma abjeta, né? Porque foi pressionada com instrumentos violentos. Então, mas ela ainda assim tinha a opção de ter seguido um outro caminho. Não seguiu e está pagando a conta disso. É sobre isso que a decisão da Justiça fala. Perfeito, Vi. E também a Nívia, sempre relembrando a gente aqui a importância do que já está na Constituição, na legislação, gostaria de destacar nessa matéria, o Tribunal de Justiça reconheceu que a campanha caracterizou abuso de direito, o que é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, que tem como princípio não lesar ninguém, violando os princípios de boa-fé e os limites impostos pelo fim econômico e social das atividades envolvidas. O relator do caso destaca ainda que a ação das empresas foi além da liberdade de expressão. Então, as provedoras de internet envolvidas foram parcialmente responsabilizadas pela veiculação do conteúdo. Aí vem aqui a consequência.
A decisão determinou que elas devem remover posts e reportagens relacionados à hashtag Desmonetiza Jovem Pan das plataformas Facebook, Instagram e Twitter. Fato é que é tarde demais. Agora, o efeito dessa hashtag não acontece mais, pelo menos não com a força destruidora que aconteceu na ocasião, num passado até que recente. Mas que sirva a decisão, além da consequência agora financeira, que costuma doer, mas que deve vir também, que sirva como exemplo para, quem sabe, não voltar a acontecer um outro caso com uma outra vítima, né? Exatamente. Isso foi uma tentativa de aniquilar uma empresa que existe há 80 anos, né? Isso não foi um boicote. Boicote só eu dizer, olha, eu não gosto da Jovem Pan, né? Eu não vou acessar site da Jovem Pan, eu não vou prestigiar nenhum programa, não darei audiência. Isso é legítimo. Boicote é legítimo, não há problema algum. O problema é que isso foi um ataque coordenado, como eu disse inicialmente, em que eles comemoravam através de posts, né? Comemoraram aí 100 empresas, né? De número 100, que haviam deixado de anunciar. Comemoravam assim, sabe? Isso está aí. Se vocês pesquisarem a hashtag Desmonetiza Jovem Pan no X, né, o antigo Twitter, vocês vão localizar. Inclusive, esses posts continuam no ar. Tem até cifra, né, Nívia? Eles citam até cifra, né? Citam cifras, comemoram assim efusivamente. Agora é a 35ª empresa que deixou, agora é a 40ª, agora chegamos à 50ª. Foi assim, uma tentativa realmente de aniquilar um veículo de comunicação que tem 80 anos, né? Então isso aí realmente ultrapassou todos os limites da liberdade de expressão. E entendo que foi uma decisão correta, embora, como a Adri disse, talvez seja tarde demais para recuperar algo, uma vez que a imagem fica aí, né? Enfim, talvez seja um dano irreparável, né? Pois é, exato. Mas fica o exemplo. Isso sim é uma vitória, pelo exemplo. E também refletiu o quanto é importante, o quanto seria necessário descobrir nomes de pessoas físicas reais por trás de grupos que colocam ali nomes fictícios como esses. Aí eu até Giants. posso ler mais um trechinho da matéria da Jovem Pan? Claro. Porque aí é justamente sobre isso que eu quero falar. Então, eu estou lendo aqui um trecho no site da Jovem Pan, tá? da matéria da emissora sobre essa decisão judicial, que diz o seguinte: além da Justiça, o Sleeping Giants ainda deve se explicar para o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e Receita Federal. Esses órgãos foram acionados após a informação de doações recebidas pelo grupo vindas de fundações do exterior, num total de aproximadamente 2,5 milhões de reais doados pela Ford Foundation e pela Open Society Foundation, mantida pelo bilionário George Soros. Será preciso explicar o uso desse valor e mais. A legislação brasileira proíbe financiamento internacional para associações que influenciam e atuam na política nacional. Isso foi um trecho que eu li do site da Jovem Pan sobre essa decisão judicial e mais não digo sobre o assunto.